gente traz agora o caso da deputada federal Carla Zambelli, que sacou uma arma e apontou para um homem hoje à tarde no bairro de Jardins, aqui em São Paulo. Imagens do caso foram publicadas nas redes sociais. Um primeiro vídeo mostra uma confusão em frente a um restaurante. Vejam, logo depois, a deputada e um homem armado saem correndo atrás de um outro homem, que tenta fugir. No vídeo é possível ouvir um barulho, possivelmente de um disparo. Vamos ouvir. Em um segundo vídeo divulgado, um homem aparece correndo e entra em um bar. Vocês vão acompanhar. Olha, em seguida, Zambelli aparece nas imagens empunhando uma arma e apontando para o rapaz. Ela entra no bar atrás dele, pede para que ele se deite no chão. É a Zambelli, é a Zambelli. A própria deputada divulgou um vídeo nas redes sociais sobre esse caso. Ela disse que foi xingada e agredida e contou que estava fazendo um boletim de ocorrência. Vamos acompanhar um trecho do que disse a deputada Zambelli. Ele me empurrou, eu caí, eu saí correndo atrás dele. Falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar aqui para poder esperar a polícia chegar. A polícia já está aqui. E aí ele se evadiu. Eu saquei a arma e saí correndo atrás dele, pedindo para ele parar. Ele ficou com medo e parou dentro de um bar. Eu pedi para ele esperar porque eu ia chamar a polícia e ia dar flagrante. Bom, esse vídeo que você acompanhou um trecho, ele tem quase 4 minutos. Nele, Zambelli ainda afirma que teve o seu número tornado público ontem e diz que passou a receber ameaças de morte. Lembro a vocês que em setembro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o transporte de armas por colecionadores, atiradores e caçadores no dia das eleições e também nas 24 horas que antecedem as eleições, ou seja, hoje, e nas 24 horas seguintes ao dia da votação, na segunda-feira. Conforme a decisão da Corte Eleitoral, o descumprimento dessa proibição acarretará na prisão em flagrante por porte ilegal de arma sem prejuízo do crime eleitoral correspondente. O produtor da CNN, o Thiago Félix, conversou com o homem envolvido no caso. Ele preferiu não se identificar, mas afirmou à CNN que estava saindo de um bar na região usando um boné do MST. Ele disse que a parlamentar e a equipe que estava com ela ficaram olhando para ele. O homem, então, admitiu ter xingado ela, mas afirmou que não cuspiu na parlamentar. Ele diz também ter saído correndo por ter ficado com medo de morrer. Quero conversar aqui com o nosso analista e os nossos analistas, Yuri Pita e Gustavo Uribe. Yuri, o que nós temos já de apuração sobre este caso? De que forma que eles resvalam nesse período final, pré-votação do segundo turno, principalmente por conta dessa decisão do TSE que proíbe que qualquer pessoa possa utilizar arma um dia antes, no dia e um dia depois? Exato, Evandro, essa é uma das primeiras questões que estão colocadas ali, além do absurdo da cena como um todo, da discussão, e uma discussão que termina com armas sendo sacadas em via pública por uma parlamentar, uma representante da população na Câmara dos Deputados e, de novo, diante dessa situação de uma determinação legal que proíbe mesmo aqueles que têm posse e porte de armas de transitarem 24 horas antes da eleição, que é amanhã. Todo político deve saber disso, que amanhã tem segundo turno nessa eleição. É um caso grave, já há repercussão da oposição questionando o fato de uma deputada federal estar armada, questionando inclusive a versão que ela dá para os fatos. Como a gente pode ver na imagem, ela tropeça, ela não caiu porque foi agredida, ela caiu ao tentar correr atrás da pessoa com quem estava se desentendendo e cai sozinha. Nesse mesmo vídeo que você mencionou, dos mais de 4 minutos, ela chega a mostrar ali que a calça dela de fato tem um rasgo, tem um arranhado ali no joelho, mas é em função dessa queda. É importante que as autoridades apurem tudo o que aconteceu, façam uso desses vídeos para entender o que aconteceu e, como você disse, até onde me consta, essa resolução do TSE em relação à restrição do porte de armas, mesmo para aqueles que têm porte e posse de armas, para os CACs, não exclui parlamentares. A imunidade parlamentar serve para outras coisas, não para o que a gente viu nesse vídeo hoje. E aí cabe também o esclarecimento por parte das autoridades policiais de São Paulo em relação à conduta nesse caso. Uribe.
O senador agora, Randolfo Rodrigues, líder da oposição, da minoria, disse que vai ingressar com um processo de quebra de decoro parlamentar contra Carla Zambelli no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Além disso, nós temos uma repercussão no Palácio do Planalto. Inicialmente, houve um movimento em defesa de Carla Zambelli antes daquele vídeo onde ela é vista tropeçando e com segurança com a arma na mão. Naquele momento, Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal com mais votos em Minas Gerais, chegou a defendê-la, depois apagou o post. Houve alguns integrantes também aliados do Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro que chegaram a fazer críticas a Carla Zambelli nas redes sociais de maneira indireta, como foi o caso de Ricardo Salles, também deputado federal eleito, ex-ministro do Meio Ambiente. Eu conversei com alguns integrantes da campanha de Jair Bolsonaro que avaliaram como um episódio bastante negativo. Nos últimos dias você tinha uma tentativa de desvincular o episódio de Roberto Jefferson, que atirou em policiais federais, da figura de Jair Bolsonaro, justamente para dissociar a imagem de violência atrelada ao bolsonarismo. Hoje vem Carla Zambelli, um dia antes das eleições, novamente relembrando esta imagem que assombra os bolsonaristas, que é a questão da postura violenta. Eu relembro que a pesquisa Genial Quest mostrou que a principal resistência ao voto ao presidente Jair Bolsonaro era justamente a postura agressiva do presidente. Então é um episódio que deve ser investigado, como disse o Yuri, é grave e não ajuda em nada na reta final da campanha eleitoral para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Evandro. Sim, pode falar, Yuri. Deixa eu lembrar uma questão aqui, até quem nos lembrou, eu vou agradecer aqui em público, foi a nossa colega Muriel Porfírio, a gente conversando sobre esse caso aqui, ela me mandou um trecho do Código Penal, do artigo 25, que é o trecho que fala de legítima defesa, que diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, ou seja, quem é agredido pode sim se defender da agressão, mas de forma moderada e com uso de meios necessários para isso. E aí, vendo as imagens, cada um tire as conclusões se é um caso de legítima defesa ou não. Yuri e Uribe, muito obrigado por enquanto. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí. Se vocês tiverem mais apurações e repercussões, chamem a gente aqui para a gente conversar ao vivo sobre, então, essas imagens que foram divulgadas envolvendo a deputada federal Carla Zambelli na data de hoje, aqui no bairro de Jardins, em São Paulo.